Bom, esse é o sistema Avaliar Mais. Ele é o sistema que foi concebido para disponibilizar os relatórios individuais de proficiência dos alunos e para se tornar um ambiente de planejamento e ação das intervenções do professor. Essa é a tela inicial, onde nós vamos encontrar as avaliações. Através da senha individual, o professor terá condições de acessar a sua turma, ou no caso do gestor, ele consegue visualizar todas as turmas da sua escola. Então nós vamos pegar aqui o quinto A deste colégio, clicamos no botão confirmar e aqui nós vamos ter o resultado da avaliação já com a proficiência estimada dos alunos, seguindo a metodologia da teoria da resposta ao item. Com base na teoria da resposta ao item, nós conseguimos então obter os pontos de corte da escala e nesse ponto de corte nós estabelecemos a proficiência individual desses alunos de acordo com 4 níveis. Os alunos do nível baixo, que são aqueles alunos com sério comprometimento de aprendizado, os alunos do nível básico, que possuem um aprendizado elementar, os alunos do adequado, que são aqueles alunos que estão numa situação normal de aprendizagem, e aqueles alunos que se destacam e que estão além das expectativas, que nós chamamos de alunos avançados. Com esse relatório, o professor tem condições de selecionar individualmente cada um dos alunos e ter acesso ao que nós chamamos de mapa de proficiência do aluno. Esse mapa ele tem o propósito de ilustrar o desempenho do aluno e estabelecer um comparativo do aluno com o grupo no qual ele foi avaliado. A leitura que nós fazemos desse gráfico é localizando a proficiência do aluno, que nesse exemplo está em 211, e este aluno de quinto ano em matemática foi classificado no nível básico. Então esta linha preta vai indicar o ponto de corte do aluno. As barras, elas representam as habilidades que foram avaliadas neste instrumento. A leitura que nós devemos fazer é a seguinte: quanto maior for a barra, maior foi a dificuldade do grupo em realizar essa questão. Então nós podemos perceber que as barras mais longas, que possuem uma proficiência mais alta, são aquelas barras que estão localizadas nos níveis mais avançados da escala de proficiência. Essas barras indicam, então, o grau de dificuldade que os alunos do município avaliado tiveram para responder as questões. Neste instrumento em específico, nós então podemos perceber que os alunos desta escola, desse município no quinto ano, tiveram problemas com frações equivalentes, tiveram bastante dificuldade em resolver problemas de multiplicação com números naturais, envolvendo os diferentes significados dessas operações, tiveram, por exemplo, dificuldades de compreender noção de área. Então, essas dificuldades nós podemos inferir que são dificuldades inerentes à rede como um todo. A leitura que nós fazemos, então, utilizando a teoria da resposta ao item, é a seguinte: se a proficiência do aluno for maior do que a proficiência do item, significa que este aluno não tem dificuldade em resolver essas questões. Por isso, a gente infere que o aluno já domina essas habilidades. E neste relatório, esses itens então ficarão pintados de verde, que são aquelas habilidades que nós estimamos que o aluno já domina. As habilidades que estão em cinza são aquelas habilidades que estão dentro do mesmo nível do aluno, porém num grau de dificuldade um pouco maior ainda para este aluno. Então nós chamamos de habilidades que estão parcialmente desenvolvidas, aquelas habilidades que necessitam um reforço e uma atenção muito especial para que o aluno tenha condições de avançar para os próximos níveis. E as habilidades que estão pintadas em vermelho são aquelas habilidades que têm a proficiência do item maior do que a proficiência do aluno. E aí a gente infere que o aluno ainda não domina as habilidades necessárias para resolver essas questões. Por isso, essas habilidades elas vão ficar marcadas em vermelho. Se o professor passar o mouse em cada uma dessas questões, ele vai ter então uma janela
que vai explicar para ele qual foi a sentença descritora que aquele item específico pretendia avaliar. Nós vamos ter uma leitura pedagógica desse item e algumas informações com relação ao item. E o mais importante, nós vamos ter uma sugestão de estratégia de intervenção de acordo com o desempenho do aluno. Neste caso, que para esse aluno esta habilidade ainda não foi desenvolvida e consolidada totalmente, uma estratégia de intervenção para esse caso seria o reforço. Quando os alunos já desenvolveram a habilidade e o professor necessitar trabalhar com atividades para esse grupo, para esse aluno, a estratégia de intervenção seria o aprofundamento. E no caso das habilidades que não estão desenvolvidas, a recuperação. O nosso objetivo, então, é oferecer, através desse relatório, um mapa detalhado do aprendizado do aluno, para que o professor tenha condições de perceber aonde ele precisa concentrar os seus esforços para garantir o aprendizado de cada um dos seus alunos. Neste relatório, existe a possibilidade ainda do professor selecionar um determinado grupo de alunos que ele queira e gerar o relatório, não individualmente, mas o relatório por grupo, para que ele tenha condições de estabelecer uma comparação e, se ele quiser, imprimir esses relatórios para que ele possa guardar e manter, de certa forma, um prontuário do seu aluno. Os outros relatórios já são os relatórios que nós chamamos de relatório gerencial, que concentra as estatísticas dos grupos. Neste relatório em específico, nós temos então o detalhamento e a distribuição dos alunos avaliados por nível de aprendizagem, onde nós temos condições de comparar as turmas de uma mesma escola e verificar o desempenho da escola em relação ao seu município. Desta forma, nós conseguimos identificar aonde estão os alunos, concentrados os alunos com maior dificuldade, e realizar algumas inferências com relação à proficiência dos alunos dentro da sua própria escola. Esse relatório é de fundamental importância para os gestores e coordenadores da escola, porque com ele nós conseguimos perceber algumas dificuldades em grupos específicos. Neste caso, por exemplo, nós vamos perceber que a turma A tem uma proficiência média de 259 e a turma B uma proficiência média de 247. Se nós formos olhar nos alunos do nível adequado, nós vamos perceber que a proficiência média dos alunos do nível adequado da turma A é uma proficiência um pouco maior do que os alunos da turma B. Neste caso, nós estamos comparando os alunos do mesmo nível. Então, nós podemos perceber que o rendimento da turma A está um pouquinho melhor do que o rendimento da turma B. Cabe ao coordenador investigar dentro da sua escola quais são os possíveis motivos que geram essa diferença de aprendizado em uma mesma escola em turmas diferentes.